para que ele calasse. Mas é aquilo, quando você quer alguma coisa, você tem que gritar ao Senhor, orar ao Senhor, que Ele vai te ouvir, constantemente. Não é você pedir uma vez só e achar que o Senhor não te ouviu. Você tem que ter insistente nas orações, insistente como aquele cego ali. Ele insistiu até que o Senhor ouviu, até que o Senhor mandou buscar ele. E aí ele perguntou: o que quer que eu te faça? Que ele veja. Foi ali que ele recuperou a visão, e Deus deu ele a visão. E eu agradeço a minha oportunidade de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Missionário de lá. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Já pensei em dar uma saudação, mas eu sou daquela que, se o Senhor não manda, eu não consigo falar duas palavras. Já viu disso? Se Deus manda, não é um estado, ele já me mostra onde é a palavra, eu falo. Mas se eu tentar falar de mim mesmo, não sai nada. Sai nada. Então vamos louvar o Senhor nessa noite. O hino que o Senhor colocou no meu coração, confesso que não ensaiei, foi quando eu sentei aqui, o hino da harpa 171. Eu creio que o Senhor quer falar com alguém nesse louvor. Vamos louvar o Senhor. Era o pecador, andava sem jeito.
meus irmãos. Vai ser, meus irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Êxodo, capítulo de número 14, verso 19. Quero ler com vocês. Quero louvar a Deus por essa casa, pastor Manuel. Aleluia. O nosso irmão Edilson disse que viria aqui hoje. Eu falei, eu vou acompanhar. Inclusive, terça-feira, a nossa igreja não teve culto de doutrina e alguns meninos estavam com sede de ouvir a palavra. Eu falei, já sei. Descem lá na igreja do pastor Manuel, que está tendo culto de doutrina. E eu acredito que os irmãos receberam aqui maravilhosamente. Os meninos aqui. Tem sido uma bênção de Deus. Não é outro senão a nossa casa. Eu sempre digo para os irmãos lá que aqui é a nossa segunda casa. Somos só um povo, só um tanto de gente que vamos morar no mesmo céu. Verdade, Deus. Para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Não vou tomar tempo do ministro aqui essa noite, só vou deixar para a meditação dos irmãos. Êxodo 14, 19, diz assim, ó. Então o anjo de Deus que ia do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Aqui conta a jornada do êxodo, a saída do Egito para a terra de Canaã, que manda leite e mel. E a Bíblia diz que em um certo ponto o anjo sai da frente e vai para trás, a ponto de escurecer o caminho para o povo do Egito e clarear o caminho para o povo de Israel. Isso é um sinal de que nem sempre, quando Deus sai da frente, Deus para de trabalhar. Verdade, Deus. E às vezes nós podemos não enxergar Deus na frente, mas por trás Deus está fazendo alguma coisa para iluminar esse caminho e você chegar na terra que Deus lhe prometeu. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ciclo de oração. Aleluia. Oportunidades. Glória e saudade ao poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória seja Deus ao poder de Deus. Mais um. Glória. Glória a Deus. Usa o nosso Manuel. Aleluia.
Santo. Sente um vazio, sente uma solidão, porque o Espírito Santo é nosso combustível para nós dar continuidade às coisas sagradas e para a gente dar dando seguimento à obra de Deus. O Espírito Santo tem que fazer orar para que as coisas aconteçam e haja crescimento no reino do céu, porque tudo é através do Espírito Santo. Amém? Irmão, nós vamos falar de dízimo de oferta. Quem vai estar cantando, irmã Mira? Então, a igreja com a oportunidade. Você também tem a oportunidade de ofertar, para nós estar sempre com a casa arrumada, a casa bonita, e tudo aquilo que necessitamos para a obra de Deus tenha com abundância. Mas para que essa abundância permaneça, eu e você somos responsáveis por isso, aqui dentro dessa casa, para tentar ensinar, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Então, abençoe a obra do Senhor, para que a bênção do Senhor vá ao meu e ao seu. Amém? Está com oportunidade. Glória. Arrasou? Aquele caminho. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. A vontade só não se faz com a Pai do Senhor. Amém.
Cristiane e Robson. Sejam bem-vindos, Cristiano e Robson, e esses garotos que são o futuro do nosso país, da nossa igreja e a casa do Senhor, e o Senhor ama vocês como nós amamos também. A casa de vocês, tá bom? Vocês já estiveram aqui. Eu tenho uma vaga lembrança. Pode até ser parecido, mas se for parecido, parece demais. Amém? Vocês estão bem-vindos à casa de Deus e fiquem à vontade. E agora nós vamos se preparar para ouvir o mandato do céu e Deus falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Então eu quero que vocês aplaudam Jesus. Deixa Deus te usar. Igreja, estende as mãos para cá. Diz, pastor Almir. Pastor Almir. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez é um motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço a vida do pastor Manuel e todos o corpo de obreiros que saíram das suas casas para estar ouvindo a santa palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de libertação, a qual eu fui solicitado para trazer a mensagem neste dia, a qual Deus me preparou. Irmãos, grupo de libertação, o negócio é sério. Como o meu irmão ministro, o presbítero Onésio sempre falou e fala, né? O culto de libertação é sério. Eu já participei de várias campanhas de libertação e o inimigo se levanta. A minha pastora e esposa está ali, Ivani. Nós participamos de um corredor de fogo aí no ministério, e nós estávamos indo para um monte para estar visitando a face do Senhor, nós preparamos o destino, e eu estava descendo ali no tobogã, minha esposa com o carro de aplicativo, quase capotando na curva da Comax, antes de chegar no monte, para vocês verem como é que é. Mas Deus nos livrou. Outro dia também nós estávamos indo também, descendo do tobogã, o carro saiu do outro lado do céu, quase atingiu a minha perna. E é assim, mas Deus vai dando vitória. Amém? Peço para os irmãos, abra suas Bíblias no Evangelho, assim escreveu João, capítulo de número 5. E aí Deus vai em diante, vai trabalhando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 5, um texto muito conhecido pelos irmãos, né? Mas a palavra do Senhor sempre nos surpreende e vai inovando cada dia. Amém? Então, vamos estar fazendo a leitura. O título fala: a cura de um paralítico de Betesda. Capítulo de número 5, verso 1 fala assim: e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alfeios. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e descicados, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo do Senhor do templo ao tanque agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali também um homem que havia há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nele
havia muito tempo, e disse: queres explicação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas agitadas, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro vem antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disse àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama? E ele respondeu: aquele que me curou é o próprio. Disse: toma a tua cama e anda. E perguntou-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E que foram curados. Não sabia que era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia uma grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo. Ele disse: eis que já é estação, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi anunciar aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Podem sentar-se em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pelos irmãos. Irmãos, o que chama a atenção aqui, logo no texto João relata, é essa grande multidão de enfermos que ficava nesse tanque, por nome hebreu, Betseba, que significa casa de misericórdia. Quem veio buscar a misericórdia do Senhor nesta noite? Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de vocês nesta noite, amém? E o texto vai falar que havia uma festa que os judeus estavam comemorando. E o interessante é que estava havendo essa festa e Jesus, ele sai daquele local da festa e vai para este recinto que se chama o tanque de Betseba. Porque ali a palavra do Senhor fala que no verso 4, porque em tempos agitava as águas e o anjo descia, e aquele que chegasse primeiro era curado. Mas aqui há muitas controvérsias entre os estudiosos, porque como que Deus o anjo do Senhor ia trabalhar desta forma? O Senhor não trabalha desta forma. E outro, o que chama a atenção aqui também, que tinha manos, cegos. Uma pessoa, irmãos, vamos colocar uma pessoa cega, como ele ia saber que o anjo tinha tocado, tinha descido na água? Não tem como uma coisa, né? Então, ali se criaram o quê? Criaram uma situação uma crença, que ali, ao tocar aquela água, todos os enfermos ficavam curados. Mas se você for ver o texto aqui, não tem nada relatado sobre esta cura, só falavam que em Deus o anjo descia e as pessoas eram curadas. Mas se fosse realmente, não teria muitas pessoas sendo curadas. Inclusive esse paralítico, uma hora era possível, 38 anos. Será que alguém que estavam ali, que não estavam enfermos, não ia colocar esse homem para esse homem sair dessa situação? Eu acho que esse tempo que o anjo descia ali, isso confirma na boca de uns teólogos que é uma crença religiosa. Como temos muito hoje, e brutas por aí, está o campo cura. Porque uma pessoa com uma enfermidade, irmãos, veja bem, você vai buscar, mas as pessoas não eram culpadas. Porque hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje, mesmo assim, muitas pessoas vão caçar curandeira aí, você sabe, muitas pessoas vão estar dentro da igreja que vai procurar. Deus está demorando curar. Sendo que Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha assim. Aleluia. Cada um vai receber a sua
cura no determinado tempo. Amém? Outra coisa que chama a atenção aqui, que os discípulos, quando Jesus vai curar esse enfermo, o texto não relata que os seus discípulos estavam junto com ele. Jesus chega até essa pessoa que estava há 38 anos enfermo. O texto também não relata o nome, né, dele. E Jesus faz essa pergunta no verso 16, né? Você quer explicação? Jesus não perguntou para ele assim: quanto tempo você está? E no versículo 7, ele já indaga, colocando um obstáculo, né? Que ele já está 38 anos lá, que a água agita, mas sempre vem alguém primeiro, né? E coloca ele. A gente tem que parar com isso. Quando Deus vem ao nosso encontro para nós orar, a gente não pode ficar colocando obstáculo. Quando você for procurar um emprego, irmãos, não fica colocando um obstáculo lá, aquela empresa lá só contrata quem é profissional daquela área. Eu falo por mim mesmo, eu entrei na área de metalúrgica, nunca trabalhei com metalúrgica, mas entrei na área de metalúrgica. É assim que Deus faz. Eu fiz um voto com Deus e Deus abre as portas, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Amém? Então aqui, esse paralítico ele questionou, porque Deus apenas perguntou se ele queria sessão. Aqui, coisa linda, que quantas pessoas procuravam Jesus, não de ao contrário, Jesus foi ao encontro. Se você for ver no Evangelho de Lucas, de Marcos, né, fala também da história dos 10 leprosos, que foram até o encontro de Jesus, mas o que aconteceu? Os 10 foram curados, mas só um retornou. Olha só como é que é as coisas. Hoje também na igreja não é diferente, as pessoas pegam as suas bênçãos, pegam as suas, né, e vai embora, não quer saber mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, outra coisa que me chamou a atenção nesse texto que eu estava lendo, é que a misericórdia, o cuidado que Jesus teve de tantos enfermos que estavam lá, o que passa a impressão para mim, que de todos os que estavam lá, eu não sei se era pelo tempo que esse paralítico estava lá, ou a dificuldade dele era maior do que todos os que estavam lá, entre os cegos e os humanos, né? Mas se você for ver uma pessoa paralítica e um cego, lógico que você não vai querer nenhuma dessas duas opções. Mas entre o cego e o paralítico, é melhor você estar dando que enxergar que tem coisa pior. Mas aí eu vou além. Tem pessoas que estão dentro da igreja que vê, mas estão cegos espiritualmente. Quantos já perderam o brilho do Espírito Santo, a visão do Espírito Santo? Amém? Deus seja louvado. E o texto também fala que depois que Jesus o curou, no verso 14, e depois Jesus encontrou no templo e diz: eis que já na estação, não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. Irmão, o homem ficou 38 anos naquela situação, e Jesus fala para ele, para que ele não peque mais, para que não aconteça coisas piores. Eu fico imaginando assim, irmãos, o que seria pior do que ficar paralítico há 38 anos? Esse homem já não tinha passado por essa situação, né, humilhante, 38 anos, e essas pessoas, que não fala aqui no texto, quem eram essas pessoas que levavam ele para lá? Eu acredito que quando cheguei, levavam ele para lá, em determinado horas, trazia ele de volta. Com certeza ele tinha uma família, ele tinha uma casa. O texto não relata se ele tinha uma casa ou uma família, mas com certeza alguém tratava ele e levava, ele não conseguia. E outra, essas pessoas, como eu falei no verso
verso 3, que existia cego no irmão. Uma pessoa cega tinha que ser conduzida por outra pessoa para chegar até a água. Os manos precisavam também de se arrastar até chegar o tanque, porque não conseguiam. Como que eles iam chegar até lá com essa deficiência? E Jesus, ali a Bíblia só relata que ele curou esse paralítico, mas nós sabemos da grandeza do Senhor. Com certeza ele deve ter curado mais pessoas. Jesus não chegar e só curar, só esse homem não é possível. Não é possível que ele só ir só curar só. Mas o que nós temos escrito aqui nessa escritura que foi esse que foi contemplado, mas com certeza eu creio que Deus deve ter curado outros, mas não foi relatado, né? Porque a Bíblia foi relatado através de homens, né? Muitas coisas, né? Do Espírito Santo conduziu esses homens de Deus aqui, como João, que era conhecido como o amado de Cristo, porque ele tinha uma aproximação com Jesus Cristo e os 12 discípulos, mas quem tinha uma aproximação maior com Jesus Cristo era João, porque ele inclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Os outros não, os outros tinham muito receio. Outro que às vezes tinha um pouco mais de audácia assim para falar com Jesus era Pedro. Pedro era meio estourado, mas os outros ficavam aos cantos, né? Mas aqui João era o amado de Cristo, porque tem uma passagem aqui na Bíblia que fala que Pedro perguntou para Jesus como que eles iam morrer, e Jesus falou para ele que eles iam padecer sim, cada um ia ter uma morte não muito boa, e ele pergunta a respeito de João, como que João ia morrer, e Jesus falou: basta, isso não convém a ti. Deu uma chamada em Pedro, porque muitas vezes a gente quer saber coisas que não nos diz respeito. Que nem hoje, né, no culto de libertação, muitas pessoas não deu para mim, você não sabe o motivo. Então, né, não cabe você falar A ou B, amém? E João, ele também teve uma passagem que Deus revelou para ele, né? O livro do Apocalipse, que todos sabem que Deus revelou, levou ele para a ilha de Patmos, lugar de solidão, porque antes disso, ele não teve uma morte como os outros, uma morte crucificado ou decapitado. João, ele foi lançado, segundo os teólogos, foi lançado no caldeirão de óleo vermelho pelo imperador, e não aconteceu nada com ele. Olha o que Deus faz, não aconteceu nada com ele. Então o imperador ficou vergonhado perante a todos, como não podia matar ele na frente de todos ali, colocou ele no navio e levou para a ilha de Patmos. E chegando nessa ilha de Patmos, ele achou que estava esquecido por todos, né? Ali o imperador achou que ia acabar com a fé de João, mas João ele estava ali, e o anjo do Senhor, o próprio Senhor, apareceu ali e passou todas as coisas que estão por vir, já estão acontecendo nos dias de hoje, né? Que não vai ser fácil, né, irmão? Aqueles que ficarem, quando o Espírito do Senhor aqui teve o louvor do Consolador, que quando o Senhor levar o Espírito do Consolador aqui, muitos aqui vão, se o amor que o mundo já está esperando com o Espírito Consolador, imagina o Espírito do Senhor for levar. Aí não vai ter ninguém para estar falando da palavra do Senhor. As portas das igrejas vão fechar todas. Muitos lugares já acontece isso, mas as pessoas ainda não se atentou. Não se atentou. Eu tenho muitos amigos pastores que já foram para outros países, eles falam que na China mesmo, se pegar você com uma amiga, já era para você. E aqui hoje nós temos o privilégio de comprar de alguém, doar uma Bíblia para
você, não acontecer nada. Aqui cada um segue aqui a sua crença. Amém? Mas voltando ao tema, 6 coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira, que esses enfermos, eles não podiam entrar no templo do Senhor, era construído por causa dessa deficiência. Hoje, independente nos dias de hoje, se você tiver uma deficiência visual ou um problema nas pernas, né, uma deformação, você pode estar entrando aqui na casa do Senhor e estar ouvindo a palavra. Mas aquele povo daquela época não tinha esse direito, porque eles seguiam a lei, né? E a lei era dura. A lei de Moisés era dura, né? Era olho por olho, dente por dente. E nos dias de hoje nós vivemos, porque pela graça do Cordeiro de Jesus Cristo, a qual morreu na cruz por mim e por você. E a segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus que tomou a decisão de ir ao encontro desse paralítico. Porque muitas vezes você fica bem em campanhas e campanhas atrás de uma libertação, através de querer uma porta aberta e você não consegue. Porque de repente você quer uma determinada cura, você vai falar, se eu te curar, você nunca mais coloca os pés. Porque eu conheço seu coração. Eu conheço seu coração. Se Deus colocar você num bom emprego, nunca mais você vai vir na porta atrás da igreja, cravar o nome disso aí. Então o Senhor conhece, não adianta, você pode enganar os pastores, enganar os irmãos, mas ao olho que nunca dorme, que nunca fecha, você não consegue. A terceira coisa, que eu já falei, mas eu vou repetir, a presença dos seus discípulos. Jesus ali estava sozinho. Eles não estavam com os seus discípulos ali. Quando ele chegou diante do paralítico. E outra coisa, o Senhor estava numa festa. Eu pergunto, hoje com esse feriadão, quem vai dar uma festa para estar aqui hoje na presença do Senhor? São poucos. São poucos. E Jesus é tão maravilhoso que ele saiu daquela festa ali. Queria ser bajulado ali. Alguns conheciam o poder dele ali. E ele foi até um homem que não sabia quem era ele. Porque se aquele homem soubesse, ele não ia falar o que ele falou aqui no verso 7, né? Que todos que, quando o anjo desce a água rica, ele chega depois que ele coloca, ele não ia fazer essa pergunta, eu acho que ele ia falar, acho que eu quero ser ancestral. Porque se chegar e perguntar para uma pessoa se ela quer uma cura, sendo que a pessoa está ali buscando, é até assim, até cruel. É até cruel. Você quer uma cura, você quer andar, você quer enxergar, você quer ser curado de um câncer. Porque muitos aí, quantos não tomam a busca por uma cura de um câncer? Eu passei por uma situação há muitos tempos atrás, eu já falei que eu vou repetir, porque é verificar o nome do Senhor, eu tinha um nódulo aqui na garganta. E eu achava que tinha chegado a minha hora. Só que o Senhor falou, não, né? Estou contigo, você vai fazer a cirurgia, porque 3 horas de barco, saí da cirurgia, né? E a médica ainda falou para mim, você me deu muito trabalho, porque aí o Senhor não sabe. Peguei Covid também, fiquei 3 dias internado em São Bernardo, entre a vida e a morte, e Deus me trouxe. Porque quantos não foram? É assim que Deus trabalha. Não é porque você é pastor, você é bonzinho, isso aí para Deus não chegou o seu tempo. Amém? Quarta coisa aqui no texto que me chama a atenção, que outros enfermos, a Bíblia também não relata se eles foram curados por Jesus, porque Jesus, na sua graça, no seu poder, eu acredito que sim, ele curou sim, muitas pessoas ali. E essas pessoas que eu acabei de relatar, era, como se diz hoje, ela exclui de tudo. Nossas pessoas que estão na rua, esses meninos que estão na rua, né, muitos já estiveram aqui dentro da casa do Senhor. Por isso que o Senhor fala aqui no verso 14,
E depois Jesus encontrou este homem no templo. Ele falou: não peque mais, para que não suceda alguma coisa pior. Porque assim, irmão, você é curado, você está aqui na presença do Senhor, aí você sai da presença do Senhor, boa coisa não vai vir. Boa coisa não vai vir. Eu conheço muitas pessoas que já receberam a cura, já receberam. Tem uma pessoa que eu conheço, não vou citar o nome, uma irmã. Irmã, o que nós estamos de campanha para sua irmã para conseguir seu apartamento? O que nós estamos de campanha e Deus, depois de muito tempo, Deus concedeu o apartamento. Mas assim, irmãos, o tempo que ela demorou para conseguir o apartamento, ela se fez assim, ó, um segundo, porque por isso que Deus não deu antes, porque Deus sabia. Eu falei, Deus conhece o meio do teu coração. E hoje ela voltou a pagar aluguel. Agora eu te pergunto. Por isso que Deus fala na sua palavra, né? Não pegue mais. Lógico que não tem. Nunca me falaram que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas Deus fala assim: você é curado, você sai da presença do Senhor, não quer mais nada do Senhor, e aí? Deus não trabalha dessa maneira. Deus quer ver você sempre na presença dele, né? Tentando fazer, pregando o Evangelho a todas as criaturas aqui na terra. Então o Senhor aparece na ilha de Patmos a João, o amado de Cristo, e revela, né, tudo o que está para acontecer. Muitos achou que João ia ter uma morte horrenda, que muitos lá crucificados na cabeça, como Tiago, foi cortada a sua cabeça a espada pelo rei Herodes. Mas João morreu na sua velhice, na sua plena velhice. E hoje, com certeza, ele estava lá no paraíso, no seio de Abraão. Amém? E até aqui, irmãos, Deus me consigo. E agradeço a minha amiga, a oportunidade e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique com essa palavra aí. Hoje o culto termina mais cedo. E cada um vai para a sua casa se esquentar. Aleluia. É bom, né? É bom. Essa palavra aí é forte. Enquanto os outros se preocupavam com festa, Jesus se preocupava com a sua vida, com a sua necessidade, como se preocupou com a necessidade daquele paralítico. Às vezes a gente sofre qualquer coisa e começamos a abrir nossa boca para murmurar. Você já imaginou? É 38 anos. Às vezes você pega uma doença de 38 dias e você começa a blasfemar. Deus não está me vendo, está te vendo sim. Para tudo há um tempo determinado para você receber o seu milagre. Então, tudo tem a hora certa. E essa hora quem vai é Ele que está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Você é eu. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo do Senhor é totalmente diferente do seu tempo e do meu tempo. Amém? Amém. Então fique com essa palavra e vamos agradecer a Deus mais essa palavra que o irmão trouxe. Que o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé. O Senhor nosso Deus e graça, Pai. Graças a nós temos, Senhor, pela palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o teu povo, pelos nossos irmãos que aqui se encontram. E que o Senhor abençoe a vida de cada um, leve todo mundo na sua proteção. Nos dê um final de semana
seja só por hoje, mas seja para sempre a igreja de Jesus, reunida